chegamos. Esse relatório foi esperado como resposta a um clamor de milhões de brasileiros desde que a pandemia nos assolou. Como historiador, não cabe a mim, eu não posso oferecer aconselhamentos médicos. Não cabe aos historiadores também a previsão sobre o futuro. Mas a história pode oferecer perspectivas. Epidemias desempenharam um papel central na história humana desde a Revolução Agrícola. E frequentemente, pós as pandemias, deflagraram crises econômicas e crises políticas. Foi assim no século XIII, na Europa, após a pandemia da peste, que matou mais de 1/3 da população europeia. Na sequência a isso, a alta mortalidade causou escassez de mão de obra para os proprietários de terra, as pré-condições necessárias para a sucessão do sistema feudal e para o desenvolvimento, sobretudo na Europa Ocidental, de uma nova economia moderna, baseada na comercialização e no dinheiro. A última pandemia que a humanidade viveu, a da influenza, em 1918, se seguiu em boa parte da Europa a uma Belle Époque. Lamentavelmente, as experiências do pós-pandemia, na década seguinte, resultou no surgimento de movimentos fundamentalistas e extremistas. Os ismos, ao longo do tempo, sempre trouxeram tragédia e morte para a humanidade. Foi assim a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Foi assim o stalinismo no leste europeu. Os vírus, eles não moldam a história. Nós, humanos, sim, a moldamos, a construímos. Somos muito mais poderosos que o vírus. E cabe a nós decidir, e cabe a nós das decisões que tomamos hoje, a resposta ao desafio da nossa geração. O mundo pós-Covid, o Brasil pós-Covid, depende de tudo que nós, no hoje, estamos fazendo. O vírus traz a tragédia, mas é o maior risco para a humanidade. O maior risco que enfrentamos não é somente do vírus. O maior risco que enfrentamos é o dos demônios interiores da humanidade. O pós-pandemia não pode ser o resultado do que nós, lamentavelmente, vimos neste Brasil do ano passado para cá. O pós-pandemia não pode ser alimentado pelo ódio, que divide brasileiros, que divide compatriotas, que bota a culpa em outros, quando deveríamos estar unidos. O pós-pandemia não pode ser alimentado pela ganância de oligopólios econômicos que buscaram lucrar com a pandemia, alguns de forma corrupta, como a CPI apontou. O pós-pandemia não pode ser disseminador da ignorância, que estabeleceu e criou teorias da conspiração ridículas, que, se fossem somente ridículas, por si só, deveriam ser responsabilizadas, mas que também custaram a vida de milhares de brasileiros. Se reagirmos no pós-pandemia com esses ensinamentos do que nós vivemos, neste 1 ano e pouco, quase 2 anos de pandemia, o ódio, a ganância, a ignorância, nós não teremos aprendido nada. Ao contrário disso, nós podemos gerar do pós-pandemia a compaixão, a generosidade, a sabedoria. Podemos optar por acreditar na ciência, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Tasso Gereissati, colocou a ciência de volta no seu altar devido, no altar iluminista, que ela foi colocada pelo menos há 2 séculos da evolução humana. O pós-pandemia pode ser pautado pela generosidade. Podemos optar no pós-pandemia por cooperar uns com os outros, ao invés de competirmos uns com os outros.
O pós-pandemia pode ser pautado pela sabedoria. Podemos optar no pós-pandemia por compartilhar o que temos, em vez apenas de acumular. O pós-pandemia pode e deve ser pautado, e esta comissão parlamentar de inquérito provou que assim pode ser, e pode ser pautado pela compaixão, pela generosidade e pela sabedoria. Se isso assim for, se essa trilogia servir de resultado para nós teremos aprendido. E com isso podemos fazer um país, podemos fazer um Brasil muito melhor para os milhões que virão depois de nós. Foi dito e foi questionado, inclusive no debate de hoje, o que motivou esta comissão parlamentar de inquérito. Não foi eleição, não foi disputa eleitoral que motivou essa comissão parlamentar de inquérito. Tanto colegas, senador Eduardo Braga, que é testemunho disso, senador Alessandro, senador Otto, senador Humberto, senador Tasso, senadora Elisiane, senadora Soraya. O que motivou esta comissão parlamentar de inquérito foi no janeiro deste ano, quando nós vimos irmãos morrendo. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, senador Omar e senador Eduardo, foram as trágicas cenas de Manaus, da capital do vosso Amazonas. O que clamou por essa comissão parlamentar de inquérito foi a perda de compatriotas nossos, de todas as classes sociais. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foram as filas de desespero por cilindros de oxigênio. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foi o choro dos órfãos que perderam os pais. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foi o choro desesperado dos pais que também perderam os filhos. Quantas mesas brasileiras, quantas mesas de jantar na casa das famílias brasileiras estão incompletas no dia de hoje por conta do descaso? Já foi dito aqui, inclusive pelo senador Alessandro, pelo menos 200 mil irmãos nossos poderiam estar entre nós. Quantos pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, quantos amigos, parentes não podiam estar nesse momento nas mesas de jantar, na sala de TV, assistindo à conclusão desses trabalhos? Não foram. E isso não foi por acaso. Isso teve responsabilidade. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foram as declarações de desrespeito aos mortos por parte daquele, como maior mandatário dessa nação, deveria ter o dever constitucional de zelar, deveria ter o dever constitucional da condição humana de ter empatia com os outros. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito, Isabela e Ana Cristina, ao último vídeo dessa comissão parlamentar de inquérito, o que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foram essas declarações. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá certo? E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Se lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foi o conjunto dessas declarações. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foi a produção do mal em grande escala, a produção do mal em escala industrial. Assim como dizia Hannah Arendt, ao ver no julgamento de Eichmann a banalização do mal por parte do nazismo, lamentável e tristemente, nós vimos aqui no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Algumas perguntas há de ser feitas. Quantos presidentes da República foram, sem estar em guerra ou sem estar em conflito civil, acusados de crime de lesa humanidade?
Se isto ocorre, é porque as razões e motivos de declarações como estas, que nós assistimos, que nós vimos, estarrecidos, todos nós brasileiros, levaram a este pedido de indiciamento. Nós vimos, lamentavelmente, o mal ser produzido em larga escala. Nós vimos, essa CPI descobriu, senador Otto Alencar, com depoimentos dramáticos como do senhor Tadeu Frederico, nós descobrimos que aqueles que teriam a tarefa de salvar vidas, de defender vidas, produziram mal, produziram a morte. E isto tudo motivou a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Para todos nós, colegas, senadores, as escolhas não foram fáceis. Seria mais cômodo não ter conflitos. Seria, inclusive, em um país dividido, lamentavelmente, como o nosso, dividido não, mas com uma minoria barulhenta, seria mais cômodo não reagirmos. As nossas consciências, a história não nos perdoaria. Um dever impõe ao homem público o dever da coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever, as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem a coragem, não haveria a cruz. Sem a coragem, não haveria os mandamentos do Evangelho. Sem a coragem, não haveria os ensinamentos que forjaram e formaram a civilização. O dever da coragem nos mobilizou para instalar essa comissão parlamentar de inquérito. O dever da coragem fez a nossa atuação nessa comissão parlamentar de inquérito nesses 6 meses, mesmo a partir de todas as ameaças que os colegas senadores sofreram, mesmo a partir de agressões que nós sofríamos, seja na rua, seja no aeroporto, por uma minoria, mas uma minoria barulhenta que lamentavelmente foi alimentado pelo ódio. O ódio não será o legado desse momento triste e dramático da história nacional. A coragem deve ser o legado desse momento da história nacional. A compaixão, o amor e a solidariedade, o retorno da empatia. Esta comissão parlamentar de inquérito promoveu a vacinação. Não me digam que foi este presidente da República que há menos de uma semana comparou vacina à infecção por HIV que promoveu a vacinação. Não foi. Quando essa comissão parlamentar de inquérito foi instalada em 27 de abril deste ano, nós tínhamos 6% dos brasileiros vacinados. Hoje nós temos mais de 50% vacinados com a segunda dose, 70% vacinados com uma dose e a concepção da necessidade da dose de reforço. Esta comissão parlamentar de inquérito tirou o Brasil do cercadinho e botou o negacionismo no cercadinho. Aqueles que livremente e impunemente propagavam fake news, mentiras, espalhavam ódio, tiveram que se sucumbir ao funcionamento de uma instituição. A CPI foi chamada pelo povo brasileiro quando outras instituições pereceram, quando a Procuradoria-Geral da República, no momento, deveria cumprir o papel de investigar e não fez. Quando outros não cumpriram as suas atribuições, nós atendemos ao chamado e o fizemos. A CPI promoveu a vacinação, desnudou um balcão de negócios existentes no Ministério da Saúde, impediu um golpe de 1,6 bilhões de reais, devido, sobretudo, o registro seja feito à dedicação de um servidor público heróico, Luiz Ricardo de Miranda. A CPI impediu outros golpes, como foi o caso da Davat. A CPI desnudou os esquemas de lobbies existentes no Ministério da Saúde, esquemas como o da Precisa, outros como o da VTC-Log, esquemas que, ao contrário do que alguns disseram aqui, saquearam os cofres do Ministério da Saúde. Nunca é demais lembrar que só a Precisa, no mês de novembro do ano passado, amealhou 15 milhões de reais a partir de um negócio que teve o mesmo Fibbank, senador Tasso Gereissati, que foi descoberto como instituição fraudulenta por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. A CPI, repito, nos mostrou o mal em pessoa com casos da Prevent e como caso dramático, que nunca mais se repita, da utilização de pessoas como cobaias.
A CPI foi além de suas atribuições. Foi feminista, senadora Elisiane e senadora Soraya, porque, mesmo quando a omissão das bancadas partidárias não lhes indicou para integrar essa comissão parlamentar de inquérito, a direção dessa CPI promoveu a participação feminina. E que participação! Se não fosse a participação feminina, nós não chegaríamos a avanços na investigação como chegou. Em uma sociedade de traços patriarcais, machistas, esta comissão teve provas e demonstrações de que é possível construir uma sociedade igualitária, sobretudo feminista. Essa CPI enfrentou o ódio, enfrentou a homofobia, colocou o ódio no seu devido lugar, quando promoveu para este local da presidência, pelo meu colega senador Omar Aziz, o senador Fabiano Contarato, para dizer em alto bom som que a família dele não é diferente nem pior que qualquer outra família. Promoveu a igualdade, mostrou as desigualdades desse país, mas mostrou, sobretudo, que existe um outro Brasil latente, que é possível de ser construído. A CPI foi frente ampla, quando nenhuma força política desse país teve capacidade de juntar. Olhe para nós, olhe para quem estamos aqui. Somos diferentes, somos de partidos diferentes, de conotações diferentes. No passado, até diferenças tidas talvez como inconciliáveis tivemos. Nos unimos, reunimos, enfrentamos. Estivemos à altura do desafio geracional e civilizatório que a história nos impunha. Fizemos essa comissão parlamentar de inquérito sob os auspícios das almas generosas de milhões de brasileiros. Em especial, homenageio os colegas senadores Maranhão, Harold, e muito especial o colega Major Olímpio, que antes de nos deixar, disse o quanto era imperioso da tribuna desta casa a instalação desta comissão parlamentar de inquérito. A CPI mobilizou a sociedade brasileira, entrou nas casas, conversou com as pessoas. As agressões que eventualmente recebíamos, tínhamos também a acolhida, tínhamos também o carinho. Eu tenho aqui que fazer um registro todo especial. As redes sociais que se mobilizaram para colocar o negacionismo no seu canto. Em especial, tesoureiros, Jaime, camarote da CPI, desmentindo Bolsonaro, outros, e todas as demais redes sociais que se mobilizaram, pesquisaram, buscaram informações, apoiaram. Quero, em especial, fazer um agradecimento e um registro à imprensa brasileira. A história registrará o papel dos meios de comunicação no curso dessa comissão parlamentar de inquérito, quando o negacionismo do governo suspendeu os dados sobre mortes e sobre contaminados e sobre infectados. Foi a imprensa que se montou e se articulou em consórcio para trazer as informações aos brasileiros. Se no passado, na epidemia da varíola do começo do século XX, Oswaldo Cruz chegou a ser criminalizado pela imprensa daquela época, neste presente, a imprensa cumpriu um papel histórico, um papel que será registrado com todo o destaque necessário dos livros da história do tempo que virá. A imprensa, sobretudo a imprensa livre, que se demonstrou no curso dessa comissão parlamentar de inquérito uma instituição indispensável ao Estado democrático de direito, ao serviço de comunicação do Senado, a TV Senado, que nos levou para os lares de milhares e milhares de brasileiros, ao povo organizado que se mobilizou para que chegássemos até aqui e apoiar o relatório do senador Renan Calheiros. Em especial, essa CPI tirou lágrimas e estarreceu os brasileiros, com manifestações em momentos tristes e lamentáveis, mas também essa CPI produziu momentos dramáticos de sentimento e que despertou a empatia. Eu destaco a penúltima sessão dessa comissão parlamentar de inquérito, com a presença aqui de alguns destes, hoje, 605.884 brasileiros. Os parentes de algumas dessas vítimas aqui tiveram. Como não se emocionar com o depoimento da enfermeira Mayla, lá do vosso Amazonas, senador Eduardo e senador Omar? Como não se emocionar com o depoimento forte da Cátia Shirlene, da Rosane Maria, do Arquivaldo Leão, do Antônio Carlos Costa? Como não olhar para o Márcio Antônio do Nascimento, que sentou aí onde o senhor estava, senador Tasso, e que se tornou símbolo, quando alguns intolerantes retiraram
As cruzes colocadas na praia de Copacabana, Márcio colocou de volta uma a uma e se tornou símbolo desse triste holocausto que vivemos. Nós choramos e nos emocionamos com o depoimento de uma órfã, Giovana Gomes Mendes da Silva. Sentada aí, onde o senador Otton hoje está sentado, ela, com seu depoimento simples, fez até o intérprete de Libras se desestruturar. Nós choramos com eles. Em nome deles, dos 603 mil, temos o dever de honrar tudo que foi feito. Eu quero agradecer a convivência com todos vocês. Trago aqui 2 poesias que considero que representam o momento em que vivemos. Senador Renan, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento meu colega da presidência, presidente Omar Aziz. Vossa Excelência trouxe para nós, em um momento, a lembrança de uma música de Ivan Lins. Ela retrata o que vivemos. Diz Ivan em Aos Nossos Filhos: perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha. Os dias, lamentavelmente, eram assim. E quando passarem a limpo, e quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos, façam a festa por mim. Quando largarem a mágoa, quando lavarem a alma, quando lavarem a água, quando lavem os olhos também por mim. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto por mim. A poesia de Ivan Lins, traduzida na música Aos Nossos Filhos, escrita na década de 70, num período de regime de arbítrio, senador Tasso, parece-me que foi encomendada para o tempo que vivemos e para as tarefas que temos que cumprir. Quero agradecer a convivência de todos vocês. A missão não termina aqui. A partir de amanhã, se Deus quiser, com a aprovação do relatório daqui a pouco, nós iniciaremos a entrega do relatório. Senador Eduardo, Alessandro, Otto, Elisiane, Humberto, Soraya, Tasso, Omar, Renan e todos que contribuíram e construíram com esta comissão parlamentar de inquérito. Me honrou o convívio diário com cada um de vocês. Como diria a frase do saudoso Ulisses Guimarães, estar na vice-presidência dessa comissão histórica é muito mais do que pedir, é ir muito mais longe do que eu merecia. A poesia de Drummond diz que olho para a vida e vejo meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Sigamos juntos, caminhemos juntos, sigamos de mãos dadas. O Brasil é muito melhor do que está aí. O Brasil não é o Brasil de pessoas catando lixo, de pessoas catando comida em lixeiras. O Brasil não é o Brasil da falta de empatia, da morte. O Brasil não é o Brasil do negacionismo. Esse Brasil é um país fantástico, que produziu mentes maravilhosas, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro, como Aurélio Buarque de Holanda, como tantos outros, como alguns que foram levados pela pandemia, como Paulo Gustavo, como Tarcísio Meira, como tantos e tantos outros. Este Brasil irá vencer. Nós vamos dar a volta por cima. A dor pungente desse jeito não há de ser inutilmente. Esse país vai superar este momento. Fica aqui, por fim, uma homenagem a todos aqueles que conviveram nos dias dessa comissão parlamentar de inquérito, a todos das equipes dos senadores do dia a dia, a equipe, a secretaria da CPI, ao Zezinho do cafezinho, a todos os garçons que aqui estiveram conosco, aos motoristas, como foi lembrado, a todos, sem o papel de cada um, nada era possível ser feito. Sobretudo, vai aqui uma homenagem, e aqui eu lembro, há 20 dias, com um alívio no coração, o meu estado não tem morte nenhuma por Covid-19. Isso só foi devido graças à vacinação. Isso só foi devido graças à luta dessa comissão parlamentar de inquérito.
vai aqui uma homenagem toda especial aos profissionais de saúde, aos médicos que sempre acreditaram na ciência, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem que ficaram na linha de frente. O Brasil foi o país que mais matou profissionais de saúde com a pandemia. Eles serão mártires desta guerra. Eles serão lembrados. Em nome dele que temos que aprovar esse relatório. Em nome deles é que é o trabalho que foi aqui feito. A todos os trabalhadores da saúde, nosso agradecimento. Estes são os mártires da luta e esses são os heróis de verdade. A todos e todas, nosso muito obrigado. Às vítimas da pandemia, que descansem em paz. Nossas orações estarão sempre com vocês. Mártires são aqueles que testemunham, e vocês assim o são. A todos os brasileiros e brasileiras, é missão histórica nossa, e nós estaremos à altura dessa missão, de fazer esse relatório, de fato, ser cumprido. Que Deus nos ajude nessa missão.